bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre, eu sou estudante de medicina e hoje a gente está com um especialista muito legal para falar com a gente sobre a residência de ortopedia. Hugo, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho de você. Bom, primeiro, Jéssica, obrigado aí pelo convite. Para mim é sempre legal estar podendo contribuir com o Grupo Medcoff. Bom, eu sou o Hugo, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí eu vim para São Paulo fazer minha residência em ortopedia no Instituto de Ortopedia aqui do Hospital das Clínicas, e ali eu fiz também todo o meu processo de especialização, subespecialização e preceptoria. O que você é especializado? A minha especialização é em traumatologia do esporte, que é mais um ano, né? É o nosso R4, então depois que a gente forma em ortopedia, você tem algumas áreas de atuação possíveis, e pelo meu perfil, pelo tipo de paciente que eu gostaria de trabalhar, eu escolhi fazer trauma do esporte. O que te levou a escolher ortopedia? Bom, acho que para você pensar em escolher a especialidade que você quer seguir, acho que o primeiro ponto é você entender o perfil que você tem, o seu perfil mesmo do dia a dia, de como você lida com as questões do dia a dia. Existem pessoas que têm um perfil mais clínico, que têm um raciocínio mais elaborado, e eu entendo que o meu perfil é ser algo mais prático, mais proativo, um pouco mais resolutivo. Não vejo isso como melhor nem pior do que os outros perfis. São diferentes, complementares. Mas são diferentes. E eu acho que esse é um ponto inicial para você começar a cercar, dentre as diversas opções que a gente tem de atuação, aquela que se encaixa melhor no seu perfil. E depois que você vê das que se encaixam no seu perfil, eu fui procurando principalmente quais eram as vantagens e desvantagens de cada uma. Pensando em área de atuação, perfil de paciente que você quer trabalhar, onde você quer trabalhar, a rotina que cada especialidade tem, e aí você vai conseguindo enquadrar algo que você prefere dentro dessas opções que você encontra depois de já ter eliminado as principais que você não era compatível mesmo de estilo. Sim, tem coisa que a gente faz, tipo, vivencia na faculdade e a gente já fala, não quero isso pra minha vida, né? Algumas coisas a gente consegue já descartar logo de cara. Exatamente. Assim que a gente tem contato, mas sempre tem aquelas que a gente fica um pouco em dúvida, que a gente não conhece direito, né? Mas realmente você tem que cercar. Mas falando desse perfil do ortopedista, qual que você acha que é o perfil do ortopedista? Como é o tipo de paciente, a rotina, como é isso? Pensando primeiro no perfil do médico, ele tem que ter um raciocínio mais resolutivo. Normalmente são questões mais rápidas que você precisa responder para o seu paciente em relação à queixa dele. Então, muitas vezes, a gente tem quase que um bate-pronto, né? Você pega um paciente com um trauma, você sabe, quebrou ou não quebrou. No ambulatório, você consegue, às vezes, ter um pouco mais de raciocínio detalhado, tentar entender melhor a queixa do paciente, mas, normalmente, o perfil de ortopedista ele tende a ser mais resolutivo, mais prático. E você tem que estar preparado para trabalhar com um perfil específico de paciente. O paciente ortopédico, a gente consegue separar, né, a nossa especialização em 2 grandes grupos, que é o paciente do trauma. Então aí é um paciente que você vai conviver no pronto-socorro, que tem as dores deles de resolução mais rápida, resolução aguda, um tratamento mais definitivo. Mas você também tem a oportunidade de conviver com pacientes no ambulatório. E aí o ambulatório, normalmente, ele vai ser dividido, né, entre as diversas subespecialidades. E aí, de acordo com as características de cada especialidade, você começa a entender qual que é o perfil de cirurgia que esse paciente vai precisar, qual que é o perfil de reabilitação, quais são as demandas que esse paciente tem por fora. Porque a gente não vai tratar só a queixa do paciente, mas a gente vai tratar o paciente como um todo. Então, mesmo dentro da ortopedia, você consegue encontrar ainda algumas peculiaridades de cada área que te ajudam a escolher por dentro da ortopedia qual que é a subespecialização que eu mais me encaixo. A gente tem, por exemplo, um paciente da coluna. Ele tem um perfil de ser um paciente mais crônico, ele tem algumas condições ali sociais, psicológicas por trás que você precisa, mesmo que você não seja tão treinado para isso durante a sua formação, com a vida você vai ter que aprender a conviver com esse tipo de paciente, a entender como você pode oferecer um melhor serviço para eles, aprender muito a trabalhar em equipe. Eu acho que isso é importante na ortopedia, porque o tratamento do paciente, seja numa queixa mais aguda, numa fratura, num trauma, numa cirurgia, num LCA, seja nesse paciente crônico, você vai ter que contar muito com outras pessoas, com a equipe do hospital, com a enfermagem, com os técnicos que vão estar ali muito mais próximos do seu paciente do que você durante a internação, e no pós-operatório, no segmento desse paciente, um trabalho muito próximo com o fisioterapeuta, por exemplo. Praticamente todos os nossos pacientes vão passar
por um período de reabilitação. Então, você ter essa habilidade interpessoal de conseguir conectar, né, o que você fez, saber até que ponto você tem que seguir na sua orientação, até que ponto você está se metendo na área de outro especialista, por exemplo, um educador físico, o fisioterapeuta, outras especialidades médicas. Hoje em dia, né, a gente vê crescendo aí a demanda pelo fisiatra, pelo acupunturista. Então, assim, algo que é muito importante na ortopedia é aprender a trabalhar em equipe. Em todos os setores que você for atuar, o trabalho em equipe é importante. E desenvolver isso é um trabalho que a gente precisa, né, mesmo que na residência falte um pouco disso, pela rotina, pelo estresse, pelo ritmo acelerado que a gente tem para resolver nossos problemas, contar com essas outras pessoas, muitas vezes, inclusive, vai te abrir porta para outros trabalhos, para receber pacientes encaminhados por eles, para você se tornar uma referência para esses outros profissionais também. Isso é importante, porque normalmente na medicina, quando a gente fala de networking, a gente pensa muito em networking médico com médico, mas a equipe multidisciplinar é extremamente importante, porque ela faz essa ponte, né, não só com o paciente, mas com os membros da própria equipe, com outros médicos, é bem legal. Isso foi uma experiência muito boa que eu tive, principalmente no meu R4, no trauma do esporte, porque o nosso ambulatório do trauma do esporte, ele é um ambulatório multidisciplinar. Então eu tenho do meu lado o fisioterapeuta, eu tenho o educador físico. Se eu precisar, eu consigo rápido de um apoio do psicólogo, um nutricionista, porque todo o tratamento do paciente, todo o contexto dele vai depender da expertise de cada um. E é a soma dessas que vai trazer o melhor resultado para o paciente. Então, esquecer que nem sempre é só a sua conduta, é só a sua cirurgia que garante resultado para o paciente. Então, acho que a maior parte das pessoas pensa na ortopedia como com duas vertentes, né? O paciente agudo e o paciente crônico. Mas como é que foi o perfil de paciente durante a sua residência? Você faz 50% cada um? Como é que foram os estágios? O que você viu dentro da sua residência? Tá, então assim, os serviços de ortopedia, normalmente eles têm perfis muito diferentes de trabalho. Então assim, existem escolas com um perfil mais acadêmico, existem escolas com um perfil mais prático, e isso vai influenciar na sua rotina, o perfil de paciente que você vai ser acostumado a trabalhar. Pela minha experiência aqui no HC, a gente se dividia tanto em relação ao nosso conteúdo de estudo, quanto à rotina dos estágios práticos em dois grandes grupos. Então, o primeiro ano nosso, ele é muito dedicado para o trauma. Então, ali a gente vai ter um contato maior com a rotina de pronto-socorro e com a enfermaria, onde a gente vai cuidar dos pacientes que internaram por uma fratura, por alguma condição mais grave, mais aguda. E a gente tem um segundo momento, e aí já é o nosso segundo ano, onde a gente passa a ter um contato com o serviço ambulatorial. E aí são aqueles pacientes com queixas eletivas. E nesse segundo momento, a gente não deixa o pronto-socorro de lado, a gente continua fazendo parte da enfermaria, mas agora uma enfermaria mais especializada nesses serviços eletivos, e a gente começa a ter mais contato com os procedimentos cirúrgicos, com os ambulatórios de especialidade. E o R3 é o momento onde a gente consolida os 2 anos. Então, na nossa formação ali em específico, a gente consegue se dividir. E isso vai tornando a gente cada vez mais embasado para chegar no final da residência, estando preparado para lidar com qualquer tipo de paciente. A gente tem um tempo aí, praticamente os 3 anos, trabalhando muito próximo do trauma, e a partir do momento que a gente vai amadurecendo, vai conhecendo as diferenças que a ortopedia tem em relação à medicina, né, ela tem um pouco de ser um mundo à parte da medicina tradicional, da medicina clínica, mas a gente não pode esquecer que o nosso paciente, ele não é só uma fratura, né? Ele não é só um ligamento rompido, ele tem um contexto clínico. Ele não é só osso. Então a gente precisa trabalhar, então a gente precisa ir amadurecendo para conseguir conectar essas partes. Tentando sempre que possível quebrar esse mito que a gente tem que o ortopedista, ele só sabe ortopedia, né? Ele não é mais médico. E esse eu acho que talvez seja um dos maiores, assim, preconceitos que a gente tem na medicina. Cara, isso é bem errado, porque o nosso paciente, ele é complexo, a gente precisa saber acompanhar, saber manejar as complicações dos nossos pacientes, então a gente precisa ter o conhecimento clínico também, a gente não pode perder isso. O problema é que muitas vezes você forma da faculdade sem ter esse domínio, a sua formação não te preparou para cuidar de um paciente, e aí você entra na residência de ortopedia, você tem que aprender um mundo novo, você deixa de lado aquilo que você já sabia pouco, e você deixa de aprimorar. E aí vai criando esse mito de que o ortopedista não sabe, mas no fim das contas a gente precisa ter noção do paciente como um todo. Qualquer especialista, antes de ser especialista, é um médico, né? Ele é médico. Ele é médico, é bem importante ressaltar isso.
Então, o primeiro ano ele é muito consolidado, muito voltado para a parte de trauma. O segundo ano, trauma e o ambulatório, né, mais procedimentos eletivos. E o terceiro ano é uma consolidação de tudo. É isso. Mas qual que você acha que é o diferencial do HC, da residência que você fez? O diferencial, e aí de novo, né, muitas vezes você não consegue nem falar que isso é melhor ou pior, são perfis diferentes Sim. de serviços. O que o HC tem de melhor na ortopedia é que você ali consegue ter contato com todas as especialidades. Então lá a gente tem, né, desde o trauma da ortopedia geral, passando por todos os grupos, né, ombro, quadril, joelho, coluna, a gente tem contato com o pessoal da reumatologia, a gente tem trabalho com medicina esportiva. Então você consegue ter uma visão completa assim, de todas as vertentes que a ortopedia pode seguir. Você tem contato com grandes referências da ortopedia, né, nacional, internacional. A gente tem alguns chefs assim, que se dedicam bastante a um trabalho de ensino mesmo, de tentar preparar a gente não só para a prova, que é um dos grandes problemas da formação em ortopedia, que é ter uma prova de título difícil de ser feita lá no final do terceiro ano, mas a gente tem que se preparar para a vida. Então a gente tem chefs que são muito preocupados em tentar melhorar isso. E lá, o HC ele te dá estrutura, né? Então, assim, se você vai fazer uma cirurgia, ali a gente tem acesso aos principais materiais, a técnicas que em outros serviços ainda não tem. Em compensação, o fato de ser um serviço muito especializado, ele traz para dentro dele a atuação de especialistas, a formação de especialistas. Isso quer dizer que a gente tem R4 em todas as áreas que nós atuamos. E tendo esse R4, o que pode, né, ser diferente de outros serviços mais práticos é que a gente acaba ficando um pouco menos em contato com os procedimentos, porque você tem a prioridade de preparar o especialista. Então, a prioridade da cirurgia ela vai ser do R4. A partir do momento que o R4 tem confiança que ele já consegue fazer os procedimentos, aí vai passando para o R3, R2 até chegar no R1. Então eu acho que esse talvez seja o grande diferencial tanto para o lado positivo quanto para o negativo do AVC. É ter muito especialista. Isso é bom, você vê muita coisa, em compensação você tem menos espaço para colocar a mão. Isso não chega a ser um prejuízo, porque você consegue se preparar, você consegue acompanhar por fora, você consegue fazer a sua especialização depois, e você que antes era deixado de lado em um procedimento. No R4 você passa a ser a prioridade, então acaba que você vai ter mais contato, mais prioridade, mais mão da subespecialidade que você escolher, em detrimento de não ter tanto contato com outras. Mas no futuro, o que você quer fazer cada vez mais, como a ortopedia ela se tornou uma especialidade muito cirúrgica, você quer ser bom, você quer ser o melhor naquilo que você escolheu fazer. Sim. Então, você não saber fazer uma cirurgia, uma artroscopia de ombro, mas ser o melhor fazendo uma artroscopia de tornozelo, por exemplo, você vai estar muito satisfeito, você vai estar preparado para o seu mercado de trabalho no futuro. É até bom que você entrou no que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Que foi como a pessoa que quer ortopedia escolhe a residência. Quais são os pontos que ela tem que considerar, o que ela tem que analisar quando ela está olhando para um programa de residência. Um dos pontos é esse perfil de escola que você vai escolher. E como é que eu descubro esse perfil? Bom, acho que aí é conversando com quem fez. Com quem fez. Então é procurando. E hoje em dia a rede social ela facilitou muito isso, né? Você tem muito conteúdo na internet de pessoas que publicam a sua rotina, mostram o dia a dia de cada serviço. Você pode ir lá, mandar uma mensagem, você pode procurar por um estágio, acho que vale muito a pena você fazer o estágio onde você quer trabalhar, você vai conhecer a rotina, você vai ver onde que você tem que morar, qual que é a rotina que você vai ter no dia a dia, se aquele serviço lá ele vai atender ao que você precisa, para onde você quer voltar quando você terminar a sua residência, porque muitos vão escolher a residência, querem fazer num lugar de excelência para voltar para sua casa, tendo, né, esse título, tendo um carimbo de especialista num lugar de formação, né, muito especializado. O problema é que quando você vai fazer a residência fora, você deixa de ter contato com os especialistas da tua cidade. Sim. Por exemplo, esse foi o meu caso. Eu vim fazer ortopedia em São Paulo e por ter vindo para São Paulo, eu perdi contato com os ortopedistas de Juiz de Fora. Então, para eu conseguir voltar para Juiz de Fora é muito mais difícil do que um colega que, por exemplo, optou por fazer a residência em Juiz de Fora. Lá tem serviços bons, então em várias cidades você tem serviços muito bons, com pessoas muito qualificadas. E ele pode, por exemplo, vir fazer um estágio. Aqui, né, o HC, por exemplo, ele é aberto a receber estagiários por um período, 1, 2, 3 meses. Consegue acompanhar a rotina, consegue ver a especialidade que você quer. Tem a oportunidade de você fazer a sua subespecialização no lugar que você quer ter o título.
e depois voltar para a tua cidade. Então, acho que são alguns pontos que você tem que considerar. Qual que é o seu objetivo no futuro? Se é vir para um grande centro e ficar num grande centro, ou se é, por exemplo, voltar para a sua cidade e ser referência lá. E isso tem que pesar na hora de você escolher em qual residência você quer, né, direcionar o foco do seu estudo. Eu, pela minha, né, experiência, eu não direcionei só para um lugar. Eu direcionei para São Paulo, mas eu fui vendo quais os serviços aqui atendiam ao que eu queria fazer. Procurei também na ortopedia, eu acho que vale a pena conhecer alguns serviços, né, dos principais serviços aí no Brasil. Hoje eles são concentrados em São Paulo e o Rio de Janeiro, ele sempre também tem um histórico muito bom, tem hospitais de ponta. Aqui em São Paulo, eu recomendo assim para todo mundo que quer fazer residência, conhecer principalmente o HC, mas também tem a Santa Casa, o Hospital São Paulo e agora, né, a faculdade e a residência do Einstein tendem a, com o tempo, se tornar talvez a principal referência, acho que para tudo. Já tá nos tops já. Já tá, com certeza, lá, né? Quando eu procurei saber, já sabia que lá era uma boa residência. Eu acho que em ortopedia vale muito a pena também para quem pensa ir lá no Rio de Janeiro e conhecer o INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é um serviço assim monstruoso, que tem toda a estrutura, é muito parecido assim com o que a gente vê no HC, tem estrutura para você ter acesso a todas as especialidades, se aperfeiçoar. Então eu acho que vale a pena conhecer os principais serviços, porque eles podem ser uma referência para você ou fazer a sua residência, ou vir fazer a sua sub, para depois poder determinar qual vai ser o teu destino. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Você veio de Juiz de Fora, ou seja, você teve a experiência com ortopedia e o trauma em Juiz de Fora, na faculdade que você fez, como interno, nas suas vivências, nos seus estágios, e depois você veio para São Paulo. Como é que foi essa expectativa? Qual expectativa você tinha? Quais foram as diferenças dos serviços que você viu, tendo essa experiência de ter saído de lá e vindo para cá? Eu acho que o que mais fez diferença de estar aqui em São Paulo é, primeiro, o volume de pacientes e a complexidade, né? Você tem aqui um hospital quaternário que é referência não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. Então, acho que a principal diferença é esse grau de complexidade a mais que São Paulo tem em relação a uma cidade que é menor. O serviço de lá, por exemplo, é muito bom, tem excelentes ortopedistas, mas talvez o principal diferencial de querer vir para cá e realmente foi compatível com a expectativa que eu tinha, é de ter acesso a essa maior complexidade. Teve alguma coisa que te frustrou? Frustrar, não. Eu acho que assim, aqui a gente... Porque aqui você tem acesso a um serviço completo, né? São Paulo tem as características assim da qualidade de vida mesmo de São Paulo, é uma rotina muito mais corrida. Você tem as questões de distância de onde você mora para onde você vai trabalhar, para onde você vai fazer estágio, para onde você vai dar plantão. Então, assim, você vai ter, com o tempo, o que aconteceu comigo é que eu já me adequei a essa rotina. Para mim, já faz parte, mas eu vejo dos colegas, né, que vêm de todos os cantos, que talvez o principal ponto não seja nem em relação ao serviço, mas a rotina de estar num grande centro. Sim, é bem mais estressante. São Paulo é mais estressante, dependente do serviço que você tá. Viver em São Paulo é mais estressante. Pensando na sua residência de ortopedia, como é que foi a sua rotina? Como é que foi a adaptação? Como é respeito ou não à carga horária? Você conseguia dar plantão fora? Como foi esse processo de adaptação? Eu acho que um dos principais pontos que vão fazer diferença na rotina do residente estão muito relacionados a com quem ele trabalha. Porque isso pode tornar a tua rotina, por mais que ela continue sendo pesada, torna-se aceitável, você quer fazer aquilo. Então faz muita diferença de com quem você trabalha, e aí eu estou falando de R igual, de R+, de chefe, ou de todo mundo, de todo o serviço. Aqui, numa evolução que vai ser compatível em qualquer residência que você fizer de ortopedia, o primeiro ano ele é sempre mais puxado, porque o R1 é o cara que tem que carregar o piano. Então, assim, ele está dedicado a resolver as funções. Para o R2, ele começar a entender, de fato, o que ele está fazendo, a começar a ganhar autonomia. E o R3, ele já está com tudo isso pronto para praticamente daqui a pouco ele virar um ortopedista formado. Sim. Então, assim, é desgastante o início, assim, você tem que estar preparado, você tem que saber que no R1, cara, você vai ter uma rotina, uma carga horária muito elevada, e isso faz diferença, por exemplo, no seu planejamento. Será que vale a pena eu vir direto fazer meu R1? Ou será que vale a pena eu parar um ano, trabalhar, me preparar? Então, em relação, né, à questão financeira, a questão de família, de se habituar ao lugar
tirar esse 1 ano. Eu não fiz isso, mas eu vi muitas pessoas que fizeram. E ele consegue fazer um R1 mais tranquilo, porque ele está preocupado só em fazer o R1. E pô, o R1 é o ano onde ele tem que se dedicar ao máximo para aquilo. Então qualquer distração, qualquer coisa externa que possa atrapalhar a dedicação em um ano que já é muito difícil, isso pode se tornar um problema. Com o tempo isso melhora. Então se no R2 a sua rotina ela começa a ficar mais tranquila, você está mais tranquilo, você já está com tudo dominado, você sabe o que você tem que fazer. Já conhece o serviço. Você já conhece o serviço, você sabe como resolver cada problema, você sabe quem você tem que procurar para resolver um problema. O R3 está tudo em casa já. Então assim, no R2 e no R3 você começa a ter um pouco mais de tempo para começar a trabalhar fora, para começar a ter um pouco de prática no dia a dia. Isso é importante, porque de novo, é ali que começa o seu networking, é ali que você começa a conhecer serviços, pessoas que no futuro vão querer que você trabalhe com ela ou não. Não. Então, se você faz um serviço, você está muito corrido, com muita coisa para resolver, e se você não se dedica direito àquela função que você está ali para fazer, isso, às vezes você tenta abraçar tanta coisa e isso vira um tiro no pé. Isso pode te queimar no futuro e você queria fazer tanta coisa que não conseguiu fazer nada direito. Então, eu acho que ter esse gerenciamento de tempo e de rotina é fundamental, principalmente no primeiro ano, porque depois as coisas começam a caminhar, você já está meio no caminho certo. E como é que foi seu primeiro ano? Foi puxado, mas você conseguia conciliar a vida pessoal? Foi puxado, foi bem puxado, principalmente no início, né, de vir para cá. Eu, em pouco tempo já estava mudando, já estava morando aqui. Uma coisa que me facilitou bastante, que vale a pena sempre procurar nos serviços para quem está mudando de cidade. Eu fiquei um tempo na moradia aqui, porque eu já morava dentro do hospital. Então isso para mim facilitava. Eu perdia muito tempo me deslocando até me estabelecer na moradia. Depois que eu estava lá, eu já estava dentro do hospital. Se eu tivesse que resolver um problema, ser chamado de volta no hospital, eu já estava ali. Então, assim, o primeiro ano a gente tem uma carga horária que ela foge da rotina normal do dia a dia, né? Você não vai chegar no hospital 7 horas e sair às 5. Você tem que estar com tudo preparado para 7 horas, o serviço está pronto para funcionar. Que horas você chegava? Depende, é variável, tá? Depende muito dos estágios. Porque quando você vai cuidar da enfermaria, você chega muito antes do portão abrir no hospital e provavelmente você não vai sair antes dele fechar. Então, você tem que estar preparado para isso. Faz parte, é ruim, mas você aprende muita coisa. Você se torna ali mais, né, a palavra da moda, mais resiliente. Você sabe que isso é um período. Você está fazendo isso para no ano que vem você não ter que fazer. Então, faz parte do nosso crescimento. E ali você aprende a se virar. Você aprende a resolver problemas, intercorrência clínica, coisa que você não esperava. No R1 você acaba descobrindo que é você que vai ter que resolver, parte burocrática. Mas assim, apesar de ter sido muito puxado, depois, cara, você entra na rotina, você se habitua e com o tempo vai tudo ficando mais controlado. As primeiras semanas que dá um choque, né? Mas faz parte. Não, faz parte mesmo. Você dava plantão noturno, de final de semana, como era isso? Bom, a gente tem os plantões da residência. Então, assim, aí os plantões da residência, elas vão sendo ajustadas de acordo com a nossa rotina dos ambulatórios, do centro cirúrgico. Então, a gente vai sempre se encaixando. E aí, se você conseguir, você pode fazer, né? Pode trabalhar por fora, dá para trabalhar. Cara, no R1 eu tentei me dedicar muito mais à residência mesmo. Assim, fui começar a trabalhar fora, mais na frente, metade para frente do R1, porque eu já estava com isso organizado, para não precisar me preocupar com algo externo, mas é possível. E com o tempo você vai migrando, né, do trabalho como clínico para um trabalho já como ortopedista. Você começa a ganhar confiança, você começa a ter conhecimento e segurança, né, para mexer com esse perfil de paciente. Quais foram os estágios que você passou no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Você lembra mais ou menos? Lembro. O primeiro ano a gente roda um período grande de pronto-socorro, então tá na linha de frente, atendendo os pacientes. Metade do R1? Por aí. Mais ou menos metade. Um ponto positivo é que além de rodar no estágio aqui dentro do HC, que é um hospital de alta complexidade, então o perfil de paciente é muito diferente do perfil de paciente do dia a dia. É porta fechada. A ortopedia não é porta fechada. Esse é um dos problemas. Num problema, na verdade. Eu vi mais como vantagem, porque para mim é o estágio que eu sempre foi o que eu mais gostei de fazer. Pelo meu perfil ali de querer ser mais resolutivo, algo rápido, o melhor estágio para mim durante os 3 anos era justamente o plantão, e é o que todo mundo não gosta, né? Muita gente não gosta de estar no plantão. Para mim era muito bom. E como, apesar de estar num serviço de alta complexidade, então o perfil de paciente
ele é mais difícil de lidar, ele tem algumas características que fogem do dia a dia, a nossa porta é aberta. Então lá a gente recebe de tudo, desde dor crônica que o paciente agudiza e procura de maneira incorreta o pronto-socorro, e aí você tem um trabalho grande de educação do paciente ali. Acho que em todas as áreas, né? Em todas. Esse todas é um trabalho, é um áreas, problema todos os estrutural, níveis de né? saúde, a gente sempre tem problema. Isso ainda é um trabalho que todo mundo precisa ter, de educação do paciente, mas também depende de estrutura, né? Então, assim, o paciente não tem culpa de estar ali. Não, é. É falta estrutura para ele ser acolhido no lugar de menor complexidade. Mas a gente também trabalhava lá com pacientes com traumas agudos, o cara chegou com uma fratura, torceu, bateu, operou e voltou, paciente com câncer. Então, assim, todo tipo de paciente vem para o nosso pronto-socorro. Só que para não ficar com esse viés de só trabalhar com esse perfil de paciente, existe uma oportunidade não, né? É obrigatório, né? O estágio no Hospital Universitário, no Butantan, onde lá é um serviço muito mais próximo do que a gente vai encontrar no dia a dia. Lá é um paciente mais do tradicional. É o rotineiro. É o rotineiro. Então você consegue pegar a mão dos dois tipos de paciente. Então você sai preparado, ou no seu R2 ou no R3, para tocar a porta de qualquer serviço. Porque você está acostumado com esses dois perfis de paciente. Então lá a gente roda um período importante no pronto-socorro. Do HU. Dos dois, do HU e do HC. Tá. A gente tem também os estágios de enfermaria, que são os mais puxados nossos. A enfermaria é muito mais trabalhosa do que o pronto-socorro. Então a enfermaria do trauma, que é onde eu fiquei 2 meses, e a enfermaria é um estágio que ele é feito para você só ficar na enfermaria. E aí, olhando de fora parece pouco, só que é uma enfermaria ali com 30 pacientes, todos internados por algum procedimento cirúrgico, então que demanda muito. É um estágio que normalmente ele é eleito o pior de carga horária, mas é o estágio onde você mais aprende. Você aprende a cuidar do paciente, não só dar a conduta. Porque no pronto-socorro você interna ou não interna. Você interna e alguém vai assumir esse paciente. E quem vai assumir é o cara da enfermaria. E aí é o trabalho onde você tem de cuidar de fato do paciente. Então, assim, é bem estressante, assim, é bem desgastante, mas é onde você mais aprende. Aprende a manejo do paciente, é saber indicar, contraindicar a cirurgia, saber o momento de operar e o principal, saber avaliar as complicações. É aí onde entra a parte clínica. Ali é um estágio que a gente não tem contato com o pronto-socorro, não tem contato com o centro cirúrgico, é só a enfermaria, e é onde a gente vê os maiores BOs para resolver. Porque o paciente complica, né? A ortopedia, ela tem um paciente do trauma que são 2 espectros, né? O paciente do trauma, o jovem, que sofre um acidente de moto, uma queda de altura, e ele tem um problema muito maior com as fraturas. E tem um paciente do outro lado do espectro, que é o idoso. O idoso, ele tem a fratura, mas ele tem as comorbidades. E nem sempre você vai ter um suporte clínico do teu lado para manejar a comorbidade, para saber indicar, contraindicar, preparar o paciente para a cirurgia. Você aprende tudo isso na enfermaria. E a enfermaria é onde você vai aprender. E, além da enfermaria, a gente também vai rodar no centro cirúrgico. Aí a gente tem um estágio dedicado para ficar no centro cirúrgico, e é contato direto só com cirurgias. Ali você começa a colocar a mão. Todo tipo de cirurgia? Principalmente trauma. No R1, principalmente trauma. E aí, quando muda para o R2, a rotina, o que muda é diminuir a carga um pouco de plantão e começa a aumentar a carga de enfermaria, só que agora uma enfermaria não do trauma, mas a enfermaria dos eletivos, que é o mesmo paciente que você vai acompanhar no ambulatório e no centro cirúrgico. Então agora você passa a ter um acompanhamento mais longitudinal do paciente. Você não vê ele só no momento da internação, só na enfermaria ou no centro cirúrgico. No R2 e no R3, que já segue mais ou menos uma rotina parecida, você acompanha aquele grupo. Então você vai ver a rotina de enfermaria, ambulatório, centro cirúrgico, às vezes tudo no mesmo dia. E isso é muito mais próximo do nosso dia a dia na vida real. Sim. Essa é a rotina que eu acho que quem está pensando em fazer ortopedia tem que acompanhar. Acho que a minha dica para saber, será que o meu perfil bate com o de um ortopedista? A minha dica é, cara, vai lá do lado de um ortopedista, seja na vida privada dele, no particular, seja num estágio de residência, e pega do início ao fim o que o ortopedista faz. Passa com ele na visita, muito antes dele subir para o centro cirúrgico, sai do centro cirúrgico e vai tocar 30, 40 fichas no ambulatório. Aí você vai começar a sentir o que é realmente ser ortopedista. E aí você põe na balança se vale a pena para você ou não ter essa rotina por o resto da tua vida. O que você acha que tem que ser considerado? Que
que é mais crítico nessa rotina de ortopedista que faz as pessoas não quererem a especialidade? Eu acho que um ponto importante é a rotina do centro cirúrgico. Porque ambulatório a gente já tem algum contato na nossa vida, mas o centro cirúrgico você tem que estar preparado para diversas situações, do tipo o paciente atrasar, o paciente complicar, o centro cirúrgico tem os problemas dele, não tem sala, não tem material contaminado, não veio. Então, assim, você tem muitos problemas para resolver no centro cirúrgico e que com o tempo torna a rotina de centro cirúrgico muito estressante. Aí você fala, pô, eu gostei do que você falou aí do perfil do ortopedista, de atender esse tipo de queixa, mas eu não me dou bem com o centro cirúrgico. Porra, eu não gosto de ficar lá operando o paciente, ficar o dia inteiro, colete de chumbo. Você vai ficar, às vezes, horas em cirurgia, exposto à radiação, com um tipo de cirurgia que muitas vezes é agressiva. Então, serra, martelo, furadeira. Então, assim, para quem não se vê fazendo isso, mas gosta da área da ortopedia, existem outras opções hoje em dia. E, no dia a dia, dá para ver que alguns ortopedistas, inclusive, ao longo do tempo, vão migrando para uma atuação um pouco diferente, fora da rotina do centro cirúrgico. Hoje em dia, você pode conhecer a rotina de um fisiatra, por exemplo, que é uma especialidade que nem todo mundo conhece, não sabe como é a rotina de um fisiatra. Inclusive, temos podcast aqui já com o fisiatra. Isso vai ser bem legal, acho que todo mundo deveria conhecer a especialidade da fisiatria. Eles são especializados ali no tratamento, na reabilitação do paciente. Então ele consegue manejar a dor crônica, mas ele também tem muita noção do tratamento de uma lesão, Sim. de medicina regenerativa, de maneiras não tão tradicionais do tratamento desse paciente, sem ter uma rotina de centro cirúrgico. Então ele consegue trabalhar com um perfil de paciente muito parecido com o da ortopedia, mas não precisa se expor à rotina do centro cirúrgico. Mas, por exemplo, se eu não gosto dessa parte, eu não tenho como me livrar dela durante a residência. Eu vou ter que passar por Vai ter isso. que passar. Na residência de ortopedia, a residência, cada vez mais, ela tem um foco cirúrgico. Dá para perceber assim, um viés aí de direcionamento da ortopedia cada vez para uma especialidade cirúrgica. Quem faz ortopedia, ele tende a querer fazer cirurgia. E isso, muitas vezes, até leva a profissionais que superindicam cirurgias, por muitas vezes, não manejar o tratamento conservador. Não saber conduzir esse paciente sem uma cirurgia. Para ele, o tratamento é sempre cirúrgico. Ele esquece que existem outras terapias tão efetivas quanto. A medicina brasileira, ela é muito pautada em remuneração por produção. Então, assim, quanto mais você operar, quanto mais procedimento você fizer, mais você ganha. E muitas vezes você não avalia desfecho desse paciente. E por vezes, o desfecho de um manejo clínico bem feito, ele é igual ao de um manejo cirúrgico, só que sem as complicações, sem os custos envolvidos. Sim. Então, é um espaço muito legal para trabalhar, que eu vejo que está crescendo. Cada vez mais os pacientes sabem, procuram esse tipo de profissional. E além do fisiatra, que aí talvez esteja mais ligado no processo ali de reabilitação de pacientes, talvez até um pouco mais crônicos, você tem a medicina do esporte, hoje em dia. Se parar para ver o perfil de quem faz ortopedia, cara, a grande maioria de quem fez ortopedia, ele tem alguma coisa relacionada a esporte. Ele foi da Atlética, e você vê que ele não só foi da Atlética, ele era diretor da Atlética, ele era o presidente da Atlética. Porra, se ele pudesse, ele seria atleta profissional. Então, assim, e o cara às vezes escolhe a ortopedia por isso, por esse gosto pelo esporte, e vai ver que a ortopedia nem sempre é isso. Né? Sim. Uma minoria dos ortopedistas vai trabalhar com atleta. Mesmo no trauma do esporte, eu tendo feito trauma do esporte, a gente tem contato com o paciente sedentário, tem contato com o atleta amador, o atleta recreativo e o profissional. E é bem diferente trabalhar com cada um deles. Mas a maioria dos ortopedistas que vai trilhar um caminho de uma especialidade, ele vai trabalhar com o paciente do dia a dia. Então, assim, ele acaba vendo que, na verdade, a relação com o esporte... Claro que o esporte é uma base de pacientes com lesão que vão migrar para ele, mas a conduta dele é muito mais relacionada à lesão do que ao atleta. Qual que é o grosso da especialidade? O que você mais vê? Aí você tem que dividir pela rotina de cada um. Tá. A minha, hoje em dia, eu divido entre trauma e a parte ambulatorial, meio a meio. Eu trabalho muito com trauma, eu ainda gosto de trabalhar com plantão, com cirurgias de urgência. Trabalho no Hospital do SUS, que funciona muito bem aqui. Então, assim, é bom trabalhar, é melhor do que qualquer hospital de convênio, você parar para ver. E lá você consegue fazer uma medicina que você acredita, porque você não tem o viés ali, muitas vezes, financeiro relacionado aos tratamentos. Então, no meu caso, eu ainda divido muito com trauma porque eu gosto. Mas
acredito que a maioria dos meus colegas que formaram e não tem tanto tempo assim de formação, eles já direcionam os esforços dele todos para o consultório, para o paciente ambulatorial. O plantão, às vezes, é uma maneira de você captar paciente, então ele ainda trabalha com plantão, mas o foco dele não é estar ali, não é se aprimorar no trauma. O foco é consultório. A grande maioria dos especialistas tem foco em consultório. Ele quer ser o melhor na especialidade dele. Nem que para isso ele deixe de lado o contato com outros tipos de paciente. Então, eu fiz os 3 anos de ortopedia, certo? Quais são as possibilidades que eu tenho depois que eu formo em ortopedia? Eu posso fazer que tipo de especialização? Posso fazer pós? Quais são as opções que eu tenho? Posso já trabalhar? Posso abrir meu consultório? Acho que o primeiro passo assim, é você sair da residência, é ter o título. O título ele não é obrigatório para você trabalhar, mas ele é um requisito importante. E durante os nossos 3 anos, existe um grau de preocupação em se preparar para essa prova. A prova ela é difícil, é uma prova que ela vai testar o teu conhecimento teórico, mas ela também tem um componente prático, ela tem também um componente de habilidades, de comunicação com o paciente. Então, o primeiro passo, assim, depois que você forma, é conseguir tirar o teu título, é se dedicar para isso. E depois que você termina o R3, você pode já ser um ortopedista geral. E mesmo o ortopedista geral, ele é habilitado a fazer as cirurgias, mesmo cirurgias de especialidade. Mas por uma demanda cada vez mais especializada, principalmente em São Paulo, né? A tendência é você seguir para uma subespecialidade. E aí são diversas especialidades. Normalmente ele é dividido um pouco pelas articulações, então ombro, quadril, cotovelo, pé e tornozelo. Existem algumas um pouco mais gerais, que é o trauma do esporte, que é a reconstrução. Existe uma especialização em trauma. Então, apesar de você sair ortopedista e traumatologista, algumas pessoas se dedicam a aperfeiçoar no trauma. Igual tem na cirurgia geral, existe a cirurgia do trauma. Na ortopedia também tem isso. E tem a ortopedia pediátrica, que é um mundo à parte dentro da ortopedia. Assim. Também tem todas as características dela. E é uma área de atuação importante também. Além de ter essa interseção com outras áreas. Né? Então, você tem o contato com a medicina regenerativa. Né? Então, existem as pós-graduações em regenerativa, em medicina do esporte, em nutrologia. Lembrando, a nossa área ela tem uma condição aí multidisciplinar e muitas vezes o ortopedista ele acaba também se aperfeiçoando naquele contato multidisciplinar que ele encontra. Então, assim, tem diversas atuações. E dependendo de onde você fizer a residência, dá para você ter contato com todas os tipos de atuação que um médico pode ter. Então, ele pode migrar para uma parte puramente assistencial, mas ele também tem a opção de direcionar para pesquisa, para ensino, para gestão. A ortopedia, como ela tem contato com todo mundo, com todo o perfil de pacientes, com esse setor ambulatorial, trauma, consultório, enfermaria, você também tem a oportunidade de atuar nessas diversas áreas. Então, para quem tem interesse, a ortopedia é um campo muito bom para você seguir linhas de pesquisa. Os avanços em ortopedia são muito grandes, desde técnicas de medicina regenerativa, terapia celular, com essa parte bem científica mesmo, como com o desenvolvimento de técnicas de materiais, de implantes, de tipos diferentes de placa, parafuso. Então a pesquisa em ortopedia ela também é um campo muito forte e o ensino. Porque se você tem tanta residência de ortopedia, com tantas áreas de especialização, você também vai ter a oportunidade de trabalhar com o ensino desses pacientes, desses recém-formados, residentes. Sim, o conhecimento tem que ser passado, né? Os próprios alunos, como na formação, a maioria dos médicos recém-formados não sabe absolutamente nada de ortopedia e vai precisar trabalhar num pronto-socorro, muitas vezes num pronto-socorro que não tem ortopedista, principalmente fora dos grandes centros, uma oportunidade é você treinar os médicos recém-formados a trabalharem com o trauma ortopédico. Então, pegar esse grupo e treinar. Então, assim, o ensino ele também é uma área de atuação bem interessante, que tem campo para quem quer trabalhar com ortopedia. Tá, agora eu vou falar sobre uma coisa polêmica e eu quero que você seja sincero. A gente ouve muito na graduação sobre o machismo dentro da ortopedia. Então, isso não é especialidade para mulher, eu então já desconsidero porque eu sei que eu não vou me sentir bem nesse ambiente. Como você vê isso estando na especialidade? Bom, isso historicamente não tem como negar que isso sempre existiu, mas com certeza está diminuindo, está acabando.
Da minha experiência, que eu posso falar de onde eu trabalhei, tanto na residência quanto na minha vida já pós-formado, tem cada vez mais uma aceitação pelas mulheres dentro da ortopedia. E não só aceitação do tipo, pô, vai lá, deixa ela participar também, mas não, elas têm se tornado referências. Elas são muito boas, fazem muito bem ou a parte, porque você tem pô, mas essa cirurgia aí de quadril é uma cirurgia pesada. Cara, não tem isso. A mulher dá conta, faz muito bem, tem grandes referências aí, tem colegas, cara, que são melhores das turmas. Então, se alguém não pensa em fazer ortopedia por achar que é um ambiente machista, cara, é hora de acabar com isso. A gente está num momento muito bom para essas mulheres quererem entrar na ortopedia e elas mostram um serviço assim, de excelência. Acho que vale a pena acompanhar, tem muita rede social aí onde as ortopedistas mostram o dia a dia, mostram como elas têm evoluído, tomado espaço, se tornado aí grandes profissionais, referências. Então, a tendência é isso acabar, esse ambiente muito conservador, cada vez menor. Assim. Eu acho que não pode ser um critério para você não fazer ortopedia. Isso é importante falar, porque é muito importante. Muita gente, eu pelo menos, ciclo básico, o que eu ouvi disso, o trauma que já me colocaram eu não tenho muito contato com ortopedia, mas o trauma que o pessoal já coloca Não, isso é passado, assim. Dá para fazer tranquilo, vai ser bem recebida no mercado de trabalho. Isso é importante. Então, assim, tanto da parte, em todos esses setores, você vê no ensino, assim, professoras, assistentes, tanto no consultório, assim, a aceitação pelos pacientes é total. Hoje em dia eu não vejo mais isso como um problema. Acho que está superada essa fase. Que bom. Agora, pensando na pessoa que considera ortopedia e que está na graduação ainda, o que você aconselha para quem quer conhecer mais a especialidade, quer entender melhor esse universo, mas ainda está na graduação? Acho que já na graduação, o problema é que assim, muitas faculdades, o estágio em ortopedia não é um estágio, às vezes nem obrigatório é. Uhum. Então, assim, se você pensa em fazer, seja ortopedia, neurocirurgia, cirurgia geral, essas que tradicionalmente têm uma rotina mais pesada e, consequentemente, têm um maior índice de desistência, cara, tem que chegar lá e sentir na pele como que é a rotina. Porque durante a residência, você vai vendo que tem vários caminhos que você aceitaria seguir. Você portou na dúvida entre ortopedia, mas poderia fazer cirurgia, poderia fazer por gineco, e o principal ponto para você decidir é ter contato. Então é pegar um desses estágios, ou por fora do estágio. Pega nas tuas férias, pega uma semana, vai em um hospital, conversa com alguém, procura rede social, manda mensagem, pô, cara, posso te acompanhar, posso pegar o teu dia? E ver como que é. Vai ver lá que o cara, especialmente, acho que vale muito a pena pegar a rotina de um residente. Porque a nossa maior período de provação é a residência. Então, assim... Depois fica mais tranquilo. Então, pô, vê o que é a rotina do R1, sente ali, pô, como é que é o cara acordar, ter que passar uma visita, ter que ir para um ambulatório, ter que acompanhar uma cirurgia e chegar em casa tem que estudar. Porque tem prova durante a residência, tem todo um preparo, tem muita cobrança. A ortopedia, essa fama de que a ortopedia não estuda, assim, é uma das maiores mentiras que tem. A gente estuda e estuda muito. Primeiro porque a gente tem que aprender um mundo novo. E o conteúdo é gigante. Então, você imagina, você tem um livro gigante só sobre trauma. Na hora que você acha que você está dominando o trauma, você duplica isso e pega um trauma de criança. Porque é totalmente diferente. Então, você tem que estudar tudo isso. E aí você nem começou a falar das especialidades. Que aí no outro ano vem uma série de livros para você ler sobre cada um. Então, ter essa noção de que na residência, além de tocar a funça, você tem que estudar, cara, você tem que se preparar para a tua vida, não só para a prova, mas para a vida. Eu acho que é isso que o interno, o cara que pensa em ortopedia, tem que pegar e ver, pô, eu vou dar conta disso? Para mim vale a pena? Porque às vezes não é nem questão de dar conta. Ele fala assim, pô, eu até dou conta, todo mundo dá conta. Não tem ninguém que não dá conta. Só que tem que ver se isso vai ser uma prioridade. Se você está disposto a sacrificar ou se você quer uma rotina, às vezes, que se enquadre mais com outra especialidade. Tá. Acho que... Falta falar alguma coisa que você acha importante? Deixa eu ver. Eu acho que a gente já falou bastante. Acho que do roteiro foi, né? Eu acho que foi quase tudo, mas acho que a gente foi passando e pincelando. Agora, acho que para terminar, você tem que dar um conselho para quem decidiu o que é ortopedia e que tá nesse processo de passar para a prova de residência, de prestar. O que você fala para essa pessoa que tá indo atrás desse sonho? Bom, acho que
o primeiro ponto para quem quer fazer ortopedia é passar na prova de residência. Não adianta querer fazer ortopedia e não passar na prova de residência, e principalmente passar onde você quer. Então você tem que se preparar para essa prova que você quer passar. Então, assim, gerenciar o tempo de estudo, o principal ponto, é saber que você tem que ser um bom médico, acima de tudo. Então, não deixar o estudo da residência tirar o seu foco em se preparar para a vida como médico. Então, conciliar teu estágio, teu estudo para a vida com os estudos para a residência. E aí é gerenciar tempo. Então, cada um tem um estilo, né? O que eu fazia na minha época de estudante ali no final da faculdade, era um estilo que para outras pessoas não funcionava. Mas eu tinha uma meta de estudar tal tema, tal semana, e se eu não conseguisse estudar, no meu caso, eu deixava para lá. Eu não voltava, eu não perdia tempo, eu não deixava acumular. Então, assim, por não deu tempo, eu não aprendi, esquece. No meu gerenciamento, no futuro eu sei que eu vou ter um tempo para revisar. E aí, na hora de revisar, eu tento dar atenção para aquilo que eu não sei, o que eu já sei eu nem reviso. Então, o primeiro passo é, se prepara, passa na prova de ortopedia, escolha os lugares que você quer fazer, e depois que você tiver esse problema de ter passado nas provas, você escolhe em qual que você vai seguir. E aí coloca na balança as vantagens e desvantagens da localização, da cidade que você escolheu, do tipo de serviço que você escolheu, de qual é o seu futuro, de como você se vê lá na frente. Se é um cara morando em São Paulo, no Rio de Janeiro, numa grande capital, se é voltando para a tua cidade. Eu acho que é a junção disso tudo que vai fazer. Mas o primeiro passo é, estuda, se prepara e passa na prova. Depois você resolve o que você vai fazer da vida. Muito obrigada, Hugo. Acho que a gente terminou. Falamos tudo, né? Acho que sim. O pessoal já está preparado, então, para entrar na residência de ortopedia. Acho que está preparado, tá num caminho bom. Quem está aí com o Medicoff, a gente sabe que tá preparado para a prova, e eu fico à disposição aí, né? Qualquer dúvida, quer conhecer mais sobre a rotina da ortopedia, sobre rotina de estudo, como que é a vida depois, eu fico à disposição aí, rede social, só procurar. A gente mantém um contato, a gente se vê também nas aulas aí de ortopedia para preparação para a prova. E boa sorte para todo mundo aí, espero que decidam bem sobre qual especialidade seguir. E ortopedia é sempre uma boa opção. Muito obrigada, Hugo, por ter aceitado o convite. E você que está em casa, muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha tirado suas dúvidas. Caso tenha ficado qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai tirar essa dúvida. Se você tem interesse em participar do podcast, também é só entrar em contato. E é isso, nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.